programar as páginas de um site como a Wikipedia, não é necessário usar muito JavaScript. As páginas que os usuários enxergam nesse site são, na maioria das vezes, textos, imagens e links. Com certeza, existe JavaScript sendo usado aqui, por exemplo, para fazer coisas como esconder um menu. Mas se o seu navegador estiver com o JavaScript desabilitado, você ainda vai conseguir usar o site. E foi assim que a web começou, com páginas estáticas em que o JavaScript era uma ferramenta útil para fazer algumas coisas, mas não era essencial. Muita coisa evoluiu desde então, e hoje em dia a web também é usada para acessarmos aplicativos, que são páginas muito mais complexas e que envolvem bastante programação por trás usando JavaScript. Esse é o caso desse aplicativo aqui, de lista de tarefas. Vamos tentar identificar onde o JavaScript é necessário nesse aplicativo. Quando o navegador carrega essa página, ela fica assim, com uma caixa de texto que nós podemos usar para cadastrar novas tarefas. Por exemplo, comprar leite. Quando nós apertamos Enter, dá para ver que muita coisa foi alterada na página. E tudo isso foi feito pelo JavaScript. Novos elementos foram criados e exibidos usando JavaScript, como é o caso da tarefa que ficou registrada e desse menu aqui embaixo. Vamos cadastrar mais uma tarefa. Agora, quando marcamos uma tarefa como finalizada, o estilo do texto muda, aparece um ícone aqui do lado e aqui no rodapé o texto muda de 2 items left para 1 item left, além dessa nova opção Clear Completed. De novo, cada uma dessas alterações foi programada usando JavaScript, e tudo isso foi disparado quando nós clicamos dentro desse círculo. Repare que o elemento em que nós clicamos é importante. Não adianta clicar no texto ou clicar em qualquer outro lugar da página para marcar uma atividade como completa. Tem que ser nesse círculo aqui. Na terminologia de JavaScript, dizemos que o elemento HTML do círculo registrou um callback para o evento click. Ou seja, toda vez que acontecer um evento click nesse elemento, o navegador vai executar a função que foi registrada para lidar com esse evento. E essa função é a que faz todas as alterações necessárias na página. Outros elementos respondem a eventos diferentes e de maneira diferente. Por exemplo, o elemento que contém o texto da tarefa responde ao evento duplo clique, e a resposta é mostrar uma caixa de texto para que o usuário possa alterar o texto. Já essa caixa de texto que está aqui responde a um outro evento, que faz com que ela desapareça e o texto seja alterado no evento de perda de foco. O X aqui é um outro elemento que responde ao evento clique, e o comportamento é apagar uma tarefa, que é a tarefa que estava na mesma linha do X. Além disso, existem outras funcionalidades desse aplicativo que não dependem de que o usuário faça alguma coisa. Por exemplo, se nós recarregarmos essa página, as atividades ainda vão estar por aqui, e não foi necessário clicar em um botão salvar para que isso acontecesse. Independente de precisar de interação do usuário ou não, todas essas funcionalidades dependem de JavaScript e do ambiente de programação que é disponibilizado pelo navegador para o JavaScript. Agora, falando mais especificamente de eventos, para responder a um evento qualquer é necessário fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, precisamos definir quais são os elementos da página que vão responder a um determinado evento. Isso normalmente é feito usando seletores de novo. Depois, precisamos definir qual será a resposta ao evento, ou seja, precisamos escrever uma função em JavaScript que vai ser chamada pelo navegador sempre que um dos elementos selecionados no passo anterior for alvo do evento. E finalmente, nós precisamos registrar escutas, ou seja, informar para o navegador que quando o evento X acontecer no elemento Y, a função Z, que nós já vamos ter criado no passo anterior, deve ser executada. Vamos ver um exemplo. Imagine que nós queremos fazer o seguinte: toda vez que um link da página for clicado, nós queremos imprimir uma mensagem no console do Developer Tools com o texto do link que foi clicado. Por exemplo, se o usuário clicar nesse link, queremos mostrar a mensagem "Alguém clicou em Oscar Godson". Vamos seguir aquela sequência de passos para fazer isso. Em primeiro lugar, a gente vai abrir o Developer Tools com o console aqui embaixo.
Bom, o passo 1 é encontrar um seletor para os elementos que vão ficar na escuta pelo clique. No nosso caso, nós queremos imprimir a mensagem sempre que um link da página for clicado. Então, nós vamos usar o seletor A, que vai selecionar todos os links do HTML. Nós podemos usar o método querySelectorAll do objeto document com o seletor A, que retorna um array de todos os links, e podemos guardar esse array em uma variável chamada links. Aqui nesse array nós temos todos os links da página, que dá para ver se a gente for passando o mouse em cima de cada um. Realmente estão todos aqui. Se tivesse algum link escondido nessa página que não tivesse visível, esse array também ia conter esse link, porque o seletor retorna simplesmente todos os elementos do HTML que obedecem àquele seletor, visíveis ou não. O próximo passo é escrever a função que vai ser executada toda vez que um desses elementos link for clicado. Então nós vamos usar JavaScript normal para declarar uma função que vai ser chamada imprimeLink. E no corpo dessa função a gente vai usar de novo aquele método console.log, que imprime uma mensagem no console, e a mensagem vai ser alguém clicou em... E aqui a gente gostaria de substituir xxx pelo texto que está dentro do link. Agora, como é que a gente faz isso? Bom, felizmente, sempre que o navegador chama uma função por causa de um evento que aconteceu, essa função recebe como argumento um objeto, que aqui a gente vai chamar de event, que contém várias informações sobre esse evento, inclusive qual foi o elemento alvo do evento na propriedade target. Então, aqui no xxx, nós podemos usar event.target, que corresponde ao elemento HTML que foi clicado, .text, que é a propriedade de um elemento HTML que retorna o conteúdo daquele elemento. Além disso, nós vamos colocar aqui uma chamada ao método preventDefault do objeto event, que a gente vai ver para que serve daqui a pouco. Bom, agora nós já temos os alvos do evento no array links e a função de resposta, ou callback, na terminologia de JavaScript. Falta só registrar as escutas para o evento click desses elementos. Isso é feito usando o método addEventListener, que deve ser chamado para cada um dos links do array. Portanto, nós vamos fazer um loop em JavaScript for i igual a 0, i menor do que o tamanho do array de links, que é links.length, i++, e no corpo desse loop, a cada iteração, a gente vai chamar o método addEventListener da seguinte forma. O primeiro passo é conseguir o elemento específico dessa iteração. Daí a gente chama o método addEventListener, que recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o nome do evento que a gente quer escutar, que nesse caso é o clique do mouse. E o segundo argumento é o nome da função que nós queremos executar quando esse evento acontecer, que é o imprimeLink que nós criamos ali em cima. Repare que aqui nós estamos passando o nome da função. Se a gente usasse parênteses aqui, por acaso, a gente estaria chamando a função ao invés de passar a função como parâmetro. Então o certo é passar assim mesmo. Essa é uma característica muito marcante de JavaScript com relação a Java ou C. As funções podem ser passadas como parâmetros para outras funções. Bom, agora a gente executa esse último comando. E agora, se a gente clicar em um link qualquer, por exemplo esse aqui, funciona. O console imprimiu a mensagem alguém clicou em Christoph Bergmer. A mesma coisa funciona para os outros links, a gente pode clicar em qualquer um deles. E aquela chamada ao event.preventDefault? Deu para perceber para que ela serve? Bom, é o seguinte, repare que os links simplesmente pararam de funcionar totalmente aqui. Se a gente abrir uma outra janela com essa mesma URL e recarregar o aplicativo, e aí clicar em algum desses links, a gente vai ser levado para uma outra página, que é justamente isso que o link faz, aponta para um outro documento HTML. Mas ali no nosso aplicativo modificado, não. Quando a gente clica num link, ele simplesmente imprime a mensagem e não faz mais nada. E isso é por causa daquela chamada ao preventDefault.
Prevent Default significa literalmente impedir o comportamento padrão. A maioria dos eventos tem um comportamento padrão, e normalmente nós não queremos retirar esse comportamento, apenas adicionar novas funcionalidades. Mas nesse caso, sem o Prevent Default, o navegador teria saído dessa página quando a gente clica em um link e não teria dado tempo de ver a mensagem que foi impressa. Vamos passar uma última vez pelos principais tópicos que nós vimos nesse módulo. Começamos falando sobre a diferença entre a internet e a web, e como a web é apenas uma aplicação da internet que usa o protocolo HTTP para troca de mensagens. Depois nós falamos sobre a arquitetura cliente-servidor que é usada na web e como os navegadores web são os clientes nessa arquitetura. Como os navegadores web são clientes e são eles que processam e exibem páginas HTML, a programação de páginas HTML é chamada de client-side ou de front-end. As principais tecnologias para a programação front-end são HTML, CSS e JavaScript. HTML é uma linguagem de marcação, usada para definir a estrutura e o conteúdo de uma página. Existem dezenas de elementos HTML e cada um tem a sua função. É importante usar elementos HTML corretamente por motivos de legibilidade do código, acessibilidade e otimização para ferramentas de busca. CSS é uma linguagem para declaração de estilos. Um arquivo CSS é um conjunto de regras de estilo que são compostas por um seletor e por um bloco de propriedades e valores. Existem diversos tipos de seletores e eles têm precedências diferentes. Além disso, a ordem de declaração dos estilos é muito importante. JavaScript é uma linguagem de programação, como Ruby, C, Java e etc., que apesar do nome, não tem nada a ver com Java. E JavaScript é muito usado para programar o comportamento de páginas HTML e responder a eventos iniciados pelos usuários, como clique em botões, em links, preenchimento de formulários e etc. E para responder a um evento em JavaScript, é necessário saber quais elementos vão ficar na escuta, qual será a função de resposta e registrar as escutas.